Opa, tudo bom, pessoal? Professor Luiz aqui. Olha, essa semana, além daquele caso de impenhorabilidade de poupança ou aplicações financeiras de até 40 salários mínimos, tivemos um outro caso de repercussão que foi bastante interessante, mas no sentido oposto, de admitir a penhora. Estou falando do RESP 1931432, e nesse caso foi mantida a penhora na conta bancária de uma determinada pessoa executada que não conseguiu provar que aquele valor penhorado tinha natureza salarial, embora fosse proveniente de empréstimo consignado. Agora, esse caso ele tem alguns aspectos interessantes. Primeiro aspecto interessantíssimo nesse caso diz respeito à forma como ele foi recebido e como ele foi relatado pela ministra relatora, no caso que foi a Nancy Andrighi. Tá? E por que eu chamo a atenção para esse aspecto? Em todas as minhas aulas, em todos os momentos que a gente bate um papo aqui sobre a condução do processo, sobre a estratégia no processo, eu faço questão de dividir e bato muito nesse aspecto as instâncias ordinária e extraordinária. Porque na instância ordinária nós temos o senhor dos fatos ou a senhora dos fatos. Na instância extraordinária, que diz respeito ao STJ e STF, no que tange a justiça comum, nós temos a instância extraordinária, que é a senhora do direito. E por que essa distinção é importante se fazer? Porque em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal em recurso extraordinário não vai admitir aquele recurso extraordinário para fins de análise ou reanálise de fatos, tá? Ou revaloração de provas. E esse caso que eu estou mencionando, ele é interessante primeiramente por isso, porque a ministra Nancy, ela declarou durante a sessão de julgamento o seguinte: olha, ao analisar esse recurso especial, estou me sentindo como se eu fosse, e eu gostei muito de ter sido juiz de primeiro grau, mas eu tenho vedações que devo obedecer, vedações, restrições inerentes ao Superior Tribunal de Justiça no cumprimento do seu papel como instância extraordinária, como senhora do direito, porque não está ali para revisar fatos, revisar provas. E essa foi a declaração dela no momento em que ela pegou o processo para relatar, tá? Recurso especial esse que não havia sido admitido no Tribunal de Justiça para subir ao STJ, depois não foi admitido no próprio STJ, e aí, por agravo interno, finalmente foi levado ao órgão colegiado. E por que ela fez essa declaração? Porque na sessão de julgamento ela declarou que estava voltando, tendo que repassar detalhes do processo para poder entender o que ela estava relatando, levando em consideração fatos que seriam desnecessários ou impróprios para a interpretação jurídica, estritamente falando, como papel do Superior Tribunal de Justiça. E você vai entender agora por que é que isso aconteceu. Então veja, a conclusão, o STJ simplesmente manteve a decisão do Tribunal de Justiça recorrido para manter a penhora sobre todos os valores que haviam sido penhorados. No caso concreto, tudo começou com uma penhora de um valor de quase R$12.000 na conta do executado, e aí o executado alegou tratar-se de valores decorrentes de salário. Só que a análise dos fatos, veja como é importante, né, argumentar isso, trabalhar os fatos adequadamente na instância ordinária, levou à conclusão, e isso ficou muito claro na sentença, na decisão interlocutória que manteve o bloqueio desses valores, que aquilo ali não eram valores cuja origem não era identificada. Então foi discriminado aquilo que era proveniente de salário, e os demais valores identificados na conta corrente, cuja origem não estava identificada, foi mantido o bloqueio sobre eles. E a alegação executada era que aqueles valores tinham natureza salarial. Então, simplesmente disse ter natureza salarial, mas não provou a natureza salarial. E a conclusão do tribunal, no agravo do instrumento, foi de que não consta dos autos a comprovação de que os valores bloqueados sejam verbas salariais. Ademais, não há, no extrato do executado, qualquer informação que possa denotar que o bloqueio culminou com saldo negativo em conta. Esse foi um outro detalhe que o executado disse: olha, além de ter sido bloqueado valores decorrentes de salário,
Também foi bloqueado valor de cheque especial, que não é meu. Opa, esse é um detalhe de suma importância, porque nem o Bacenjude, nem o Cisbajude bloqueia cheque especial, tá? Isso, o Bacenjude não bloqueava e o Cisbajude continua não bloqueando o cheque especial. E aqui nós temos um problema envolvendo o ônus da prova. E essa questão de ônus da prova na execução ele é fundamental, porque a regra é a penhorabilidade das coisas e a impenhorabilidade é uma exceção. A penhorabilidade sendo a regra, a impenhorabilidade deve ser provada. É claro que em algumas situações a impenhorabilidade ela é evidente, naquelas situações em que a gente vai ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Só que, por exemplo, ali no artigo 833 do CPC nós não temos valores decorrentes de empréstimo consignado. E um dos valores que foi bloqueado nessa conta corrente, né, era decorrente de empréstimo consignado, e o executado então alegou que aquilo era de natureza salarial, porque estava havendo desconto no seu contra-cheque, só que isso não foi provado, não houve documentos que levassem a essa conclusão presentes nos autos. Então, o executado, quando ele alegou que aquilo tinha natureza salarial, que empréstimo consignado tinha natureza salarial, e aquilo não está expresso no artigo 833 do CPC, ele chamou para si o ônus da prova. E no momento em que ele não se desincumbe desse ônus da prova, ele sofre as consequências do ônus da prova como regra de julgamento. E, de acordo com a natureza do ônus da prova como regra de julgamento, quem não consegue se desincumbir do seu ônus sofre as consequências da sucumbência. Isso é fundamental numa execução, porque a partir do momento que o executado então alegou, olha, foi bloqueado empréstimo consignado e empréstimo consignado tem natureza salarial. Então ele tinha que provar, primeiro, que aquilo era empréstimo consignado e que aquilo tinha natureza salarial. A partir do momento que ele não prova, a presunção é de penhorabilidade. Outro detalhe alegado, foi penhorado o cheque especial. A regra é que cheque especial não é penhorado. Isso está no regulamento do antigo Bacenjude e do atual Cisbajude. E por isso, se ele alegou que o cheque especial foi bloqueado, teria que ter comprovado isso nos autos, mas não comprovou. O único documento que veio aos autos foi o extrato bancário sem a demonstração de qualquer bloqueio de cheque especial. Pelo contrário, o saldo, de acordo com o extrato que foi aos autos, o extrato ficou zerado e, portanto, não se desincumbiu dos ônus da prova. E com isso, o Tribunal de Justiça manteve a penhora nos termos em que ela foi executada em primeiro grau, tá, no juízo de piso, e o Superior Tribunal de Justiça simplesmente manteve a decisão, não porque aquilo era salário e poderia ser penhorado, ou porque se poderia penhorar empréstimo consignado, mas porque os fatos ficaram tão bem consolidados na instância ordinária e a conclusão a que se chegou naquela execução foi toda baseada em análise fática, que a ministra Nancy Andrighi disse, olha, eu como Superior Tribunal de Justiça não posso rever os fatos. As conclusões aqui não foram decorrentes de aplicação da tese jurídica A ou a tese jurídica B. Foram conclusões a que se chegou em razão da análise fática. E é por isso que eu deixo essa mensagem aqui em relação a esse recurso especial. Fique atento, trabalhe muito bem, como costumo dizer sempre aos meus alunos, trabalhe muito bem os fatos em se tratando de execuções. Trabalhe muito bem os fatos na instância ordinária, na Senhora dos Fatos. Porque, se bem trabalhados os fatos na instância ordinária, para se chegar à conclusão de que determinado bem é penhorável, é muito improvável que essa conclusão seja revertida, caso o caso chegue ao Superior Tribunal de Justiça por meio de um eventual recurso especial. Forte abraço, fiquem sempre bem e até a próxima.